Olá, me chamo Matheus. Hoje eu vou resolver uma questão referente ao trabalho da disciplina de Sistemas Térmicos 2 do professor Gabriel Medina. O exercício é o seguinte: o ciclo de turbina a gás da figura 1 utiliza um compressor de ar de dois estágios e refrigeramento intermediário. A temperatura e a pressão da seção de entrada do primeiro compressor são iguais a 300 Kelvin e 1 bar. As ações de pressão e as eficiências isoentrópicas em cada estágio de compressão são iguais a 6,85%, respectivamente. A temperatura do ar na seção de descarga do resfriador intermediário é igual a 330 Kelvin e a temperatura máxima do ciclo é 1800 Kelvin. O sistema possui um estágio de expansão na turbina com eficiência isoentrópica de 90%, a efetividade do regenerador é 85%, considerando os calores específicos variáveis com a temperatura, determinar as temperaturas nas seções de descarga dos compressores e a eficiência térmica do ciclo. Então ele dá esses dados aí que vão ser necessários para resolver a questão, e ele pede a temperatura no estado 2 e no estado 4. No caso, vai ser as temperaturas reais, porque a gente tem as eficiências aqui dos compressores que não são 100%. Aí tem um refrigerador aqui entre os dois compressores e um regenerador, uma câmara de combustão também, onde vai entrar calor. Aqui estão os dados anotados e as considerações. Ele pede a temperatura do estado 2 e do estado 4 e a eficiência térmica do ciclo. Aí pela análise do gráfico, a gente pode ver aqui que vai ter três curvas. A primeira curva é referente à pressão ambiente. Essa P2 é utilizando a razão de pressão entre compressores, a gente acha ela. E a P3 a gente utiliza a pressão global, que é essa fórmula aqui. Isolando P3, a gente acha 36 bar. Aí aqui as curvas em vermelho são processos reais e azul são processos isoentrópicos. A gente tem no estado 1 aqui 300 Kelvin e no estado 3, depois do resfriador, 330 Kelvin. Entra calor aqui entre o 5 e o 6, calor regenerado entra também entre o 4R e o 5, e sai calor regenerado entre o 8 e 7R. Aqui também sai calor para um ambiente entre 1 e 8, e aqui sai calor também entre 3 e 2, que é referente ao resfriador, entre os compressores. Aqui também tem uma legenda ao lado. Solução. Utilizando a temperatura 1, a gente vai na tabela, encontra o H1 e PR1, utilizando a razão de pressão entre compressores, escolhe o PR2. Com o PR2 a gente vai na tabela novamente, encontra a temperatura isoentrópica e a entalpia isoentrópica, interpolando. Aí no estado 3 a gente sabe que é 330 Kelvin, que ele dá essa temperatura, depois da saída do resfriador e entrada do compressor 2. A gente vai na tabela e encontra entalpia 3 e PR3. Utilizando novamente a razão de pressão entre compressores, descobre o PR4. Aí com esse PR4 na tabela novamente, interpola, encontra o H4S e o T4S. Aí vamos lá, temperatura máxima, pela análise do gráfico a gente pode ver que vai ser nesse ponto 6, 1800 Kelvin lá, na tabela novamente, encontra o H6 e o PR6, e utilizando a razão de pressão, que no caso aqui não vai ser igual às razões de pressão dos compressores, vai ser outra, que no caso vai ser a pressão máxima, a pressão maior dividido pela pressão menor. A pressão maior 36 dividido pela pressão menor, que é 1 bar. A gente obtém aqui 36 com uma razão de pressão para a turbina. Isolando o PR7 e consultando a tabela, a gente encontra o H7S. Até esse momento a gente encontrou todos os isoentrópicos, todos os Hs isoentrópicos para a resolução da questão. Faltam os reais. Os reais a gente vai achar através das eficiências da turbina e compressor. Aqui a gente encontra eles. E com os reais do estado 2 e 4 a gente encontra as temperaturas reais pedidas. Então o item A e B, o item A está resolvido. O B é eficiência térmica. Eficiência térmica a gente vai usar essa fórmula aqui, trabalho da turbina real menos o trabalho do compressor real dividido pela o QIN, que é o H6 menos o H5. O problema aqui está no H5, a gente vai ter que encontrar o H5, aí a gente vai encontrar ele através da eficiência da efetividade do regenerador. A gente isola aqui, encontra ele e descobre